A vida é uma constante oscilação da ânsia de ter e o tédio de possuir. Não sei se você já ouviu falar dessa frase, mas há algum tempo eu venho pensando um pouco sobre essa frase. Na verdade, eu vinha pensando sem mesmo conhecê-la, mas que isso era uma realidade, não só na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas que a gente pode conhecer ou até mesmo de pessoas dentro do ambiente de internet. Veja, essa frase é do filósofo Arthur Schopenhauer. Esse filósofo ele tem uma característica de que seus escritos são pessimistas ou até mesmo de uma realidade muito obscura da realidade humana, no sentido que a vida seria apenas sofrimento. Um tempo atrás eu assisti um podcast no Inteligência Limitada que o Vilela trouxe para nós um pastor, um padre e um rabino. E foi interessante esse podcast, eu assisti ele diversas vezes, que a sabedoria desses três homens eram realmente notáveis. Por mais que existiam discordâncias e divergências entre eles em relação a pontos de vista acerca da fé, é óbvio que existia esse tipo de divergências acerca de três religiões diferentes, digamos assim, ou até mesmo duas religiões diferentes e uma mesma religião com dois diferentes tipos de pensamentos bem antagônicos. Mas enfim, eu achei interessante que o Rabino ele falou algo muito interessante, a questão da felicidade prorrogada. Eu não me recordo se ele usou exatamente essas palavras, mas o sentido que ele estava tratando ali bem, a felicidade, ele contando uma história, né? A felicidade vai ser quando eu fizer, sei lá, 18 anos. Eu não lembro se ele dá esse exemplo. Mas aí ele continua falando, a minha felicidade vai ser quando eu me formar, a minha felicidade vai ser quando eu entrar na faculdade, a minha felicidade vai ser quando eu terminar a faculdade. Não, a felicidade é quando eu me casar. A felicidade vai ser quando eu tiver filhos. Não, a felicidade vai ser quando os meus filhos crescerem, eu caminhar os meus filhos. A felicidade vai ser na velhice. A felicidade vai ser a minha aposentadoria. Você percebe que nessa história que o Rabino contou, foi condicionada a felicidade a partir de uma coisa futura, que a pessoa pode ou não vir a ter. E eu venho me perguntando sobre esse ponto, que é bastante curioso. Veja, nós seres humanos temos essa vontade de ter coisas e de buscar ter coisas. Essa vontade em si, ela não tem algo ruim. O problema é quando a gente coloca essa ânsia como o principal na nossa vida. Veja, quando a gente coloca a nossa felicidade em algo que a gente não tem, a gente condicionou a nossa felicidade a alguma coisa. Mas quando a gente vai olhar o princípio cristão, a felicidade ela não está atrelada àquilo que a gente tem ou deixou de ter. Na verdade, a felicidade está atrelada para aquele que fez todas as coisas. A felicidade está atrelada a viver uma vida que glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Vivendo e fazendo tudo como se fosse para Ele. Esse é o princípio da verdadeira felicidade. Mas nós, como seres humanos, assim como diz na carta de Romanos, que somos mortos em delitos e pecados, nós tenhamos a capacidade de deturpar e de não entender aquilo que Deus fala através das Escrituras. Veja, as Escrituras dizem exaustivamente que a vida do homem é um sopro, que do pó vieste, ao pó voltaraste. E por que nós, enquanto cristãos, estamos incessantemente buscando mais as coisas dessa terra do que as coisas celestiais? Veja, a balança e a conta não fecha. A gente fala que Deus é o nosso Senhor e aí a gente vive como se Ele não existisse. Vivemos sempre colocando a nossa felicidade em alguma coisa ou em alguém. E esse é um verdadeiro problema. Eu tiro uma experiência própria. Veja, nós buscamos coisas melhores nas nossas vidas e disso não há problema.
Acredito que o problema é quando a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente está vivendo hoje. Bom, a minha vida, atualmente, ela está bastante agitada. Eu faço várias atividades e já mostrei aqui para vocês que acordo pela manhã, geralmente 5h30, 6 horas. Quando dá, não consigo acordar esses horários todos os dias, mas quando eu acordo esses horários, e esse é um dia para fazer esse vídeo aqui para vocês, e depois vou trabalhar, trabalho de CLT, 8 horas por dia, tenho 2 horas de almoço, que geralmente tento fazer alguma coisa aqui pro roteiro do canal, uma leitura, até mesmo uma leitura bíblica também, ou alguma outra coisa que apareça. Então o dia é bem corrido e quando eu chego em casa eu tenho que estudar para minha pós-graduação. Ainda tenho 2 ministérios na igreja, eu tenho o Ministério de Louvor e o Ministério da Escola Bíblica Dominical, né, a EBD, e tudo isso toma muito do meu tempo. Antes, quando eu estava desempregado, eu tinha um sentimento muito ruim de inutilidade. E eu não gostava desse sentimento, porque um homem ele tem que ser ativo. Um homem ele precisa fazer aquilo que ele tem que fazer. E não simplesmente fazer simplesmente fazer aquilo que ele gosta. Ele tem que fazer, muitas das vezes, aquilo que é necessário fazer. E eu acho que a maior reflexão desse vídeo é a gente entender os processos de Deus. Entender que nem sempre as realidades da nossa vida vai estar exatamente do jeito que a gente gostaria, ou a gente vai estar naquele emprego dos sonhos, ou a gente vai estar fazendo aquilo que a gente realmente gostaria de fazer naquele momento, e tá tudo bem quanto a isso. Mas o problema de a gente cogitar a nossa felicidade em alguma coisa é que a gente nunca tá feliz no presente. A gente sempre cogita felicidade em algo que a gente ainda não tem. E esse é um verdadeiro problema. Quando a gente coloca a nossa felicidade naquele que fez todas as coisas, naquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, nosso coração descansa na beleza da santidade de Cristo Jesus. E nós confiamos no processo de Deus na nossa vida. Veja, eu não estou aqui dizendo que nós tenhamos que ter um nível de comodismo nas nossas realidades que a gente nunca busque aperfeiçoamentos. Isso é bom e glorifica o nome de Deus. Se a gente fizer isso para Ele e que a felicidade esteja intrinsecamente ligada a Ele, não aquilo ou aquela coisa que a gente almeja, tá tudo certo. Quando a gente vai ver a Confissão de Fé de Westminster, é uma confissão de fé muito famosa, ela diz que o propósito de todas as coisas é glorificar a Deus e gozá-la eternamente. Então veja, se a gente fazer todas as coisas, assim como diz na palavra, fazer com mais que bebais, fazer tudo para a glória de Deus, dando graças a Deus, fazendo tudo em nome de Jesus e dando graças a Deus Pai, isso é um privilégio de colocar a nossa felicidade naquilo que realmente importa, no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O curioso de tudo isso é que o principal problema de nós colocarmos a nossa felicidade em coisas é que muitas das vezes nós não confiamos na soberania do Deus que servimos. E esse é o verdadeiro problema. Veja, Deus se apresenta nas Escrituras como um único Deus, Trino, um Deus todo-poderoso que fez todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente. E a gente não compreende que todas as coisas estão sendo guiadas por Ele e para Ele. Então veja, o Senhor Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Basta nós confiarmos no processo de Deus e isso faz toda a diferença no final. O Senhor, Ele não abandona os seus filhos. A fidelidade dele é incondicional. Não é pautada por aquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele é. Porque Ele é justiça, Ele é amor. Então Ele não pode se contradizer. Que a nossa felicidade não esteja pautada em pessoas ou em coisas, mas sim em Cristo Jesus. Que o princípio de todas as coisas e que nós possamos fazer o mesmo, glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.